2 Samuel 7, a partir do verso 8, assim nos diz a palavra do Senhor. Agora, pois, assim dirás a meu servo Davi, assim diz o Senhor dos exércitos, tomei-te da malhada, de trás das ovelhas, para que fosses príncipe sobre o meu povo, sobre Israel. E fui contigo por onde quer que andaste, eliminei os teus inimigos diante de ti, e fiz grande o teu nome, como só os grandes têm na terra. Prepararei lugar para o meu povo, para Israel, e o plantarei, para que habite no seu lugar e não mais seja perturbado, e jamais os filhos da perversidade o aflijam como dantes. Desde o dia em que mandei houvesse juízes sobre o meu povo Israel. Dar-te-ei, porém, descanso de todos os teus inimigos. Também o Senhor te faz saber que Ele, o Senhor, te fará casa. Quando teus dias se cumprirem, e descansares com teus pais, então farei levantar depois de ti o teu descendente, que procederá de ti, e estabelecerei o seu reino. Este edificará uma casa ao meu nome, e eu o estabelecerei para sempre. E eu estabelecerei para sempre o trono do seu reino. E lhe serei por pai, e ele me será por filho. Se transgredir, castigá-lo-ei com varas de homens e com açoites de filhos de homens. Mas a minha misericórdia se não apartará dele, como a retirei de Saul, a quem tirei diante de ti. Porém a tua casa e o teu reino serão firmados para sempre diante de ti. Teu trono será estabelecido para sempre. Vamos orar mais uma vez? Concede-nos, ó Deus, a graça de sermos instruídos pelo Teu Espírito e pela Tua Palavra. Que nesse momento, ó Deus, de meditação, neste momento de proclamação da Tua Palavra, os nossos corações sejam habilitados a ouvir a Tua voz. E então, ó Deus, sejamos agraciados com a instrução que nos traz vida. Abençoa, Deus, Teu povo reunido nesta noite. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Nesse texto, Deus faz uma promessa impressionante a Davi. Eu vou estabelecer a tua casa e o teu reino para sempre. Deus se coloca diante de Davi como aquele que lhe dará algo que é inimaginável entre os homens. Algo que jamais poderia ser desejado ou esperado por um rei. É possível que um rei deseje ter poder. É possível que um rei deseje ter riquezas. É possível que um rei deseje que o seu descendente, que seu filho assuma o trono no seu lugar. Mas rei nenhum pode esperar que ter um reino que nunca possa ser abalado. Rei nenhum pode esperar ter um reino que não tenha fim. Rei nenhum pode esperar estar sob um governo que vai se estabelecer por toda a eternidade. E é isso que Deus está colocando diante de Davi. Deus promete a ele, e nós conhecemos a história desse texto, de que um descendente de Davi seria o Messias. O Cristo enviado de Deus, para reinar não somente sobre Israel, mas para reinar sobre todas as nações, para fazer estender a glória e o reino do Senhor por todos os lugares e até os confins da terra. A promessa que Deus está fazendo a Davi é a razão pela qual o Evangelho chegou ao Brasil, chegou a São Paulo, chegou a Boa Vista. É a razão porque alguém, em algum momento da sua vida, lhe apresentou a graça salvadora em Jesus Cristo e fez com que você e eu nos tornássemos súditos deste reino. Tanto tempo depois da vida de Davi, milhares de anos depois deste anúncio feito, os efeitos desta promessa ainda estão presentes. E em todo lugar,
O filho de Davi é apresentado como Senhor, como Rei, como Salvador. O seu nome é honrado, é glorificado e é servido. É isso que Deus está prometendo a Davi, e quando ele vai então agradecer ao Senhor, no texto seguinte ele diz: Deus, eu jamais imaginei estas coisas. O Senhor está prometendo coisas que estão muito além da minha imaginação. O Senhor está prometendo coisas que vão para muitos anos, para muitos séculos. Essa é uma impressionante promessa. Eu vou firmar a tua casa, eu vou firmar o teu reino. Um descendente teu será o meu filho, e eu jamais apartarei dele a minha graça, a minha misericórdia. O que é que Davi fez para receber uma promessa tão impressionante? Por que é que Deus conversa com esse homem e traz diante de nós algo tão grandioso? Por que Deus trata Davi de forma tão especial? Davi, de fato, era um homem impressionante. E muitos de nós poderiam pensar que Deus fez esta promessa a Davi a partir das suas muitas qualidades. Que de alguma forma ele mereceu, que de alguma forma ele é alguém digno de uma promessa como esta. Se você olha o começo do livro de Samuel, para não irmos para segundo Samuel, para não irmos para o primeiro, você vai perceber as grandes qualidades que esse homem, que Davi possuía. Davi, por exemplo, era um homem honrado. O capítulo 1 de 2 Samuel diz que ele lamentou. E ele tratou com o maior respeito a morte de Saul, ainda que Saul tivesse perseguido por muitos anos. A morte de Saul poderia ser um momento de regozijo, um momento de alegria, um momento de liberdade para Davi. O homem que tentou matá-lo tantas vezes, agora caiu na batalha, foi morto pelos filisteus, e um amalequita, chega a Davi contando essa notícia, e achou que receberia um prêmio de Davi, ao dizer que foi ele quem matou Saul. Mas Davi não era esse tipo de homem. Davi não tinha prazer na desgraça, mesmo daqueles que o perseguiam, dos seus inimigos. Davi castigou e puniu severamente aquele amalequita. E ao contrário, ele foi até o povo que sepultou Saul e honrou a estas pessoas, porque eles tiveram respeito para com o seu rei, porque eles tiveram respeito para com o ungido do Senhor. É difícil encontrar pessoas assim, não? Pessoas com esse tipo de postura, pessoas com esse tipo de gentileza, pessoas com esse tipo de cuidado. Davi era um homem assim, um homem honrado, um homem que sabia dar o devido respeito, independente dos seus sentimentos pessoais e daquilo que afetava o seu coração. O capítulo 2 vai nos mostrar que Davi era um homem corajoso. Diante daquela situação da queda do rei, Davi, que havia sido ungido por Samuel para ser o futuro rei, vai para Hebrom para assumir o governo sobre Israel, mas há resquícios, há alguns familiares de Saul que se reúnem em torno de Abner para disputar o trono. E Davi não se acovardou, nem recuou, nem temeu ir à guerra, para garantir que a promessa do Senhor, que o propósito de Deus de fazê-lo rei em Israel se cumprisse. Foi uma guerra longa, foi uma guerra dura. Muitas pessoas queridas morreram naqueles momentos. As situações se tornaram situações de bastante angústia no meio de Israel, longos anos de batalha, mas Davi se manteve firme e jamais recuou, porque ele confiava na promessa do Senhor, e mesmo que aquilo lhe custasse sofrimento, Davi era um homem comprometido com a vontade de Deus. Davi, também, o texto nos diz, era um homem que buscava a paz. Quando ele viu a possibilidade de fazer uma aliança com Abner,
Mesmo sabendo que estava vencendo a guerra, mesmo sabendo que logo poderia derrotar completamente os seus inimigos, ele não teve dúvidas, fez uma aliança, procurou promover a paz em Israel, procurou colocar fim à guerra. Embora fosse corajoso, não era um homem violento, não era um homem que queria o mal, e quando ele viu a oportunidade de paz, ele a fez. Seus líderes, seus soldados não concordaram com ele. Criticaram duramente Davi por aquele acordo. Mas Davi queria a paz. Davi queria que o povo de Israel pudesse novamente estar unido. A sua alegria era ver o povo de Deus reunido novamente em torno do Senhor. E quando ele viu essa oportunidade de fazer a paz, ele a fez. Note, é difícil ver pessoas assim, dispostas à guerra, dispostas ao conflito, mas prontas para fazer a paz e prontas para trazer a tranquilidade entre o seu povo. Davi também era um líder inspirador. Segundo Samuel nos conta que ele, depois de estabelecer o reino, ele foi enfrentar a cidade de Jebus, que depois seria chamada de Jerusalém. E o rei daquela cidade se levantou diante de Davi e disse: a minha cidade é a mais fortificada de toda esta região. Davi, você não vai conseguir entrar aqui de jeito nenhum. Esta cidade é uma cidade com muros, com montes protegendo, cercando a ela. E eu vou dizer, Davi, eu vou colocar cegos e aleijados como soldados. E mesmo assim você não vai conseguir entrar nessa cidade. Cegos e aleijados são capazes de vencer você nessa guerra. E de fato era muito difícil para enfrentar Jerusalém e poder conquistá-la. Mas Davi então tinha ao redor de si homens que eram cheios de coragem, homens que eram destros para a batalha, e estes homens, para honrar Davi, entraram por dentro de um poço, subiram um túnel de quase 30 metros para invadir aquela cidade e conquistar aquela que seria a capital de Israel. Seus soldados eram homens dedicados, viam nele um homem dirigido por Deus, ele os inspirava na batalha, e então estavam dispostos a fazer tudo o que fosse necessário para honrar Davi. Ele era um líder que inspirava os seus soldados. Davi era um homem abençoado por Deus. O texto bíblico diz que Deus lhe dava vitória sobre todos os seus inimigos, e que todas as batalhas ele vencia, nenhum inimigo podia resisti-lo. E o texto bíblico nos diz por que isso acontecia. Isso acontecia porque Davi consultava a Deus em todas as suas batalhas. Ele procurava a orientação do Senhor, ele procurava a direção de Deus, e por conta disso, todos os conflitos, todas as guerras, ele vai ser o homem escolhido por Deus para retirar todos os povos que sobraram dos dias de Josué. Lembra que quando Josué morreu ainda havia muita terra para ser conquistada. E no período dos juízes, o povo se afastou do Senhor e aqueles povos permaneceram. Mas Davi foi alguém que foi escolhido por Deus para vencer todos estes inimigos, para estabelecer todas estas vitórias. E como ele fazia? Buscava a orientação de Deus. Davi era um homem piedoso. Diz que ele, ao conquistar Jerusalém, teve como desejo do seu coração trazer para Jerusalém a Arca da Aliança. Talvez a gente perca um pouquinho o fio da meada da história, mas já havia mais de 60 anos que a Arca de Jerusalém estava nos limites, na fronteira da terra, porque Israel não tinha coragem de trazer a Arca para o centro de Israel, por conta dos seus pecados, por conta da sua rebelião contra Deus, por medo do juízo de Deus, por conta da aliança. O próprio Davi sofreu isso.
Quando, tentando trazer a arca por meio de um carro, de um jeito não apropriado, viu a morte de Uzá, e ele se lamentou profundamente em relação àquele erro. Mas Davi estava ali pronto para fazer a vontade do Senhor, e oferecendo sacrifícios e mais sacrifícios, trouxe a arca da aliança até Jerusalém, porque o que ele queria estar próximo do seu Deus. Ele queria que aquela cidade fosse conhecida como a cidade do seu Deus. Davi queria fazer o melhor para o Senhor. Tanto que propôs a Natã a construção de um majestoso templo em Jerusalém. Que homem extraordinário, não? Que homem impressionante. Logo nós pensamos, homens assim merecem coisas impressionantes, merecem coisas extraordinárias. Natã disse: Davi, que excelente ideia, ninguém melhor do que você para construir um templo ao Senhor em Jerusalém. Mas não era assim que Deus via as coisas. Há muito tempo Deus já havia ensinado a Samuel que Deus não olha para a aparência, Ele não vê como vê o homem, Deus olha e vê o que está no coração. Os homens estavam impressionados com Davi. Natã, o profeta, está impressionado com Davi. Nós ficamos impressionados com Davi, mas Deus podia ver o que estava no coração de Davi. E ainda que isso não nos é relatado, essas coisas são conhecidas pelo Senhor. E a segunda parte de Samuel nos faz conhecer o que havia no coração de Davi. E nos faz perceber que este homem que era aparentemente tão honrado, esse homem que era tão corajoso, esse homem que era tão pacífico, um líder inspirador, abençoado por Deus, piedoso, esse homem era um pecador. Esse homem era um pecador. Davi deixou que as glórias que Deus lhe deu corrompessem o seu coração. No capítulo 11, segundo Samuel, conta-nos que Davi não ia mais à guerra com os seus soldados. Era tempo dos reis irem à guerra. Mas Davi disse: não preciso mais, eles são capazes. São homens poderosos, são homens fortes, podem conquistar a cidade quando quiserem. No capítulo 14 diz que Joabe está para conquistar uma cidade e ele diz: Davi, vem para tomar posse da cidade, senão vão me colocar como rei. A situação, ela estava de uma forma tão corrompida que Joabe já estava recebendo as glórias pelas vitórias. E ele vai chamar Davi simplesmente para tomar posse da cidade. Davi já não ia mais, já não estava mais com os seus exércitos. Ele achava que isso não era mais importante. Ele não achava que não precisava se aborrecer por isso. Abriu mão da sua liderança, abriu mão de dirigir os seus exércitos. Mais adiante, no final do livro, nós vamos ver que o coração de Davi está cheio de orgulho. E ele manda contar os homens de Israel, fazer um censo para saber o tamanho do seu poder e do seu exército. Um homem orgulhoso, um homem preguiçoso, um homem que se envaideceu das suas conquistas. Davi também se corrompeu sexualmente. E neste processo de afastamento do Senhor, ele vai adulterar com uma moça da corte, a esposa de um dos seus mais leais soldados, Urias, a neta de um dos seus mais sábios conselheiros, Aitofel, um homem que a Bíblia descreve que era tão sábio que o seu conselho era semelhante à palavra de Deus. E Davi traiu estes homens, usando do seu poder para adulterar. Davi tentou encobrir o seu pecado, e tentou enganar Urias,
Mas quando viu que esse homem era um homem dedicado e fiel, não conseguiu fazê-lo, mandou de volta para a batalha e disse a Joabe: Joabe, coloca ele lá no meio da batalha, onde as pessoas costumam morrer. E se alguém perguntar por que Davi está fazendo isso, diga que eu mandei. E assim ele usa de um estratagema para causar a morte de Urias, para poder tomar-lhe a esposa. Davi se mostrava um homem desleal, um homem cruel, um homem insensível, um homem que nada se parecia com aquele rei que nós vimos antes. Um homem que nada se parecia com aquelas qualidades, com aquele temor e com aquela piedade que nós conhecemos nos Salmos. Um homem de coração endurecido, um homem de coração seco, um homem que está pronto a fazer as coisas mais terríveis para alimentar o seu próprio coração. Segundo Samuel nos conta que Davi não educou corretamente os seus filhos, e os mais terríveis pecados foram cometidos por eles. Havia um filho de Davi que Davi nunca havia dito não, nunca havia negado qualquer coisa a ele. E então, esta maneira relapsa, essa maneira indigna de criar os filhos, gerou terríveis pecados como consequências deste afastamento de Deus. E então, um irmão abusou sexualmente de outra. Absalão matou este irmão. Depois, Absalão se mostrou um homem traidor. Fez com que o povo de Israel se voltasse contra o seu pai, e armou estratagemas e arrumou confusões, a ponto de conseguir ameaçar o seu pai de morte e tomar-lhe o trono, e só não matou Davi naquele dia, porque houve um conselheiro fiel ao Senhor, que fez com que Absalão titubeasse e perdesse a oportunidade de matar Davi. Essa família é uma família que está completamente destruída. Essa é uma família completamente marcada por crimes, por pecados, as coisas mais terríveis que a gente possa imaginar que alguém venha a cometer, estavam sendo praticados na família de Davi. Então nos perguntamos, como é que Deus pode fazer uma promessa a um homem como este? Como é que Deus pode dizer que uma família como esta, tão cheia de confusões e pecados, tão cheia de corrupção, tão cheia de crimes, pode ser uma família que Deus vai manter por toda a eternidade? Nós olhamos para essa história e dizemos, não, Deus não poderia ter feito esta promessa. Davi deveria ser banido da presença do Senhor. A sua família devia ser banida da história, devia ser completamente esquecida. Há pecados demais aqui. Esta família não pode levar o nome da glória de Deus. Essa família tem blasfemado o nome do Senhor em toda a terra. Então descobrimos que a história de 2 Samuel não é sobre Davi, não é sobre as suas glórias, e nem sobre os seus crimes, sobre os seus pecados. A história de 2 Samuel é sobre Deus, e sobre aquilo que Deus fez para o seu povo. Então chegamos ao texto em que fizemos a leitura. Diga a Davi, eu tirei você de trás das ovelhas, e o coloquei sobre um trono, e te dei um nome, como só os grandes da terra têm. É Deus o responsável por honrar Davi e fazê-lo rei. Não foram as suas conquistas, não foram as suas vitórias, nem foram os seus crimes, os seus pecados. Deus honrou Davi, Deus o fez rei. A história de 2 Samuel é a história de um Deus que está preparando uma terra e um descanso para o seu povo.
É por isso que todos esses inimigos são vencidos, é por isso que todos esses povos são derrotados. Deus está dando descanso para o seu povo, para que ninguém mais o incomode, para que ninguém mais lhe faça mal. Deus está preparando um lugar onde seu povo possa viver plenamente em paz. E Davi é um dos instrumentos de Deus para esta bênção e para esta conquista. É a história de como Deus pode perdoar e restaurar um homem que pecou de maneira tão vergonhosa. Como Deus tem o desejo, como Deus se aproxima e repreende e restaura pessoas que estão tão distante deles. Como Ele pode trazer uma palavra de ânimo e uma palavra de boas-vindas, de restauração àquele filho que negou o seu pai e que desperdiçou todos os seus bens com meretrizes e com pecadores. De um Deus que vai julgar Davi pelo censo e diz: você vai ter 3 dias de peste. 70.000 homens morreram em Jerusalém, em Israel naquele dia, mas quando o anjo do Senhor chega a Jerusalém, Deus diz: basta, eu não quero mais ferir o meu povo. Gade, vá até Davi, diga para ele me oferecer sacrifícios, nós vamos parar com isso agora, porque o desejo do meu coração é abençoar e salvar. A história de 2 Samuel é a história de Deus, como Deus pode fazer nascer um rei sábio e prudente, entre irmãos tão corrompidos pelo pecado. Um homem que foi chamado de Salomão, mas que o profeta chamou de Gedidias, amado do Senhor. Este homem construiria um templo em Jerusalém. Mas principalmente a história de como Deus escolheu a descendência de Davi para fazer o seu filho vir ao mundo. O mais excelente e mais perfeito homem que já se viu. O próprio Salomão reconheceu que aquele era apenas o começo da promessa. Algo muito mais glorioso estava sendo prometido. Não se tratava apenas do próximo rei, mas de um reino que duraria pelos séculos dos séculos. Um reino que duraria por toda a eternidade. Então um dia, na cidade de Davi, nasceu o Salvador, que é Cristo Senhor. E este homem andou pelo território de Israel, vencendo todos os seus inimigos, subjugando demônios, libertando endemoniados, curando pessoas de todas as enfermidades, alimentando a multidão, instruindo e compartilhando a palavra de Deus por onde quer que ele passasse. Ninguém podia resistir à sua palavra, porque ele era o glorioso Filho de Deus. Um homem que foi apontado por Deus como aquele em quem ele tem prazer. Um homem que foi apontado por Deus como aquele que realiza prodígios e que realiza milagres em seu nome. É sobre esta graça de um Deus que nos apresenta um Redentor todo-poderoso, um Rei em que podemos confiar, alguém que luta à nossa frente, que nos inspira em nossas batalhas, que está em comunhão constante com Deus, que sai todas as madrugadas para orar e para buscar orientação do seu Deus, ainda que fosse o próprio Filho de Deus, ele vai ser alguém que mostra a sua total dependência e confiança no Senhor. Mas também é importante que nós lembremos que este Jesus é o homem mais castigado pelo pecado que já foi visto. E embora ele não tivesse feito nada de errado, sobre ele recaiu a culpa do pecado de todos nós. Sobre ele foi lançado todos os adultérios, sobre ele foi lançado todos os roubos, sobre ele foi lançado todas as mentiras, sobre ele foi lançado todas as desobediências, sobre ele foi lançado toda a impiedade, toda a idolatria
idolatria, toda a profanação, toda a avareza, todo o egoísmo foi colocado sobre os ombros de Jesus e foi punido nele na cruz. Se você acha que a família de Davi é cheia de pecados, lembre-se que sobre Jesus estavam os pecados do mundo inteiro. Não houve ninguém mais marcado pelo pecado do que o nosso Redentor. Porque Ele assumiu o pecado de cada um de nós. E levou sobre si as nossas enfermidades, e levou sobre si as nossas dores. E Ele então padeceu e pagou o preço de cada uma destas coisas. Para que eu e você não fôssemos banidos da presença de Deus, nem fôssemos esquecidos na história, nem fôssemos largados e lançados por aquilo que os nossos pecados merecem. É por isso que esta família tão cheia de pecados pode ser a família do Redentor, porque ele, Davi, também tinha alguém que assumiu os seus pecados e que levou sobre si as suas culpas. E então aquela família pode sim ser o lugar onde Cristo vai nascer. Ele morreu e ele ressuscitou para que você e eu, como Davi, não fôssemos condenados pelos nossos pecados. Não fôssemos afastados de Deus pela nossa incapacidade de viver de acordo com os seus mandamentos. Esse filho de Davi, esse filho de Deus, morreu, mas ressuscitou. Porque nem a morte pôde detê-lo, porque Deus havia feito uma excelente promessa a Davi. Um dos seus filhos seria o Messias e reinaria para sempre. E ele, mesmo tendo se submetido à morte, se entrega ao Pai na confiança de que o Pai não apartará dele a sua misericórdia. E ainda que tenha sido ferido por açoites e varas de homens, Deus o faz ressurgir, Deus o faz levantar da morte, e Deus o leva até o seu trono celestial, onde ele governa e vence todos os inimigos, cumprindo a promessa feita a Davi, reinando para sempre, até que todas as coisas lhe estejam sujeitas. Como você sabe, Deus também nos fez uma impressionante promessa. Ele nos disse que todos aqueles que crerem em Jesus Cristo serão feitos filhos de Deus. E que estes, mesmo que venham a morrer, serão ressuscitados e viverão para sempre no reino do Senhor. Aquilo que Deus fez a Israel por meio de Davi, faz de modo infinitamente superior, de forma infinitamente mais grandiosa, por meio de Jesus Cristo. Se o povo de Israel viveu um período de glória, sob liderança como Davi, que tinha ao mesmo tempo tantas virtudes e tanta excelência, mas também tantas falhas e tantos pecados, é impossível imaginar o que tem sido preparado para nós quando o perfeito descendente Davi vier e estabelecer definitivamente o seu reino neste mundo. Quando o poderoso e perfeito Filho de Deus se manifestar, então toda a terra terá paz. E nada mais nos afligirá. Nem o sol ao meio-dia, nem o frio da noite, nem a chuva, inimigo nenhum poderá tirar de nós a paz e a graça que encontramos em Jesus Cristo. Eu quero chamar você a levantar os seus olhos e contemplar Jesus pela fé. Não confie nos seus méritos e realizações. Não se apresente como digno ou merecedor da promessa e da graça da vida eterna.
Não coloque na sua obediência, no seu compromisso, nos seus dízimos, nas suas orações, na sua evangelização, no seu trabalho, nas suas conquistas. Não coloque nestas coisas a garantia da sua vida. Todas estas coisas são dádivas de Deus, são graças de Deus sobre a sua vida. Elas não são elementos que podem indicar que você tenha um merecimento, que você tenha um lugar garantido no céu, que você está fazendo tudo certo e que então você merece estar na casa de Deus para sempre. Não é assim que as coisas funcionam. Ao mesmo tempo, não permita que as suas lutas, que os seus pecados, que a sua incredulidade, que as suas fraquezas te façam imaginar que não há um lugar para você no reino de Deus. Sim, muitas vezes nós somos tomados pela lascívia, nós somos tomados pela inveja, nós somos tomados pela amargura, nós somos muitas vezes tomados pelo medo, nós mentimos, nós traímos, nós nos acovardamos diante das pessoas, deixamos de testemunhar o nome de Jesus. Todos nós enfrentamos dias em que o nome do Senhor não está sendo honrado na nossa vida. Coisas que nós nos envergonhamos até de lembrar que praticamos. Coisas que nos envergonham apenas quando pensamos nelas. Sim, estas coisas por si nos colocariam muito longe de Deus, dignos da condenação e do inferno. Mas nós encontramos em Jesus o nosso Redentor. E mesmo quando estas coisas nos disserem que você não tem lugar no reino de Deus, lembre-se da família de Davi. E lembre-se que Deus proporcionou para você um Redentor. Alguém que pode limpar e purificar todos estes pecados. Alguém que pode restaurar a sua comunhão com Deus. Alguém que pode abrir novamente para você o acesso à comunhão, o acesso à presença de Deus em Jesus. Por mais que os seus pecados te coloquem distante de Deus, lembre-se, o nome de Jesus nos faz novamente nos aproximar dele. E então, todas essas coisas podem ser tiradas da nossa vida. Continuaremos com as nossas lutas, mas temos um Redentor, nós temos um Rei que vence todos os inimigos e todos aqueles que se abrigam nele jamais terão afastados de si a misericórdia do Senhor. É possível que tenhamos que sofrer açoites e castigo dos homens, mas o Senhor jamais afasta a misericórdia daqueles que estão alicerçados em Jesus. Ouça Jesus dizendo: o que vem a mim, eu não lançarei fora, mas eu o ressuscitarei no último dia. Eu quero que você se lembre que a mensagem do Evangelho é aquilo que Deus fez em nós. Aquilo que Deus fez por nós. Podemos contar a história de Davi, seus sucessos e os seus fracassos, mas a história que se deve contar sempre é a história da cruz. E a história de um resgate. A história de um plano eterno que fez com que homens e mulheres, com virtudes e fraquezas, com piedades e com impiedades, homens e mulheres corrompidos e tendentes ao mal, pudessem se tornar povo santo do Senhor. Ouça que Deus nos resgatou em Cristo. E em Cristo dele nos deu uma nova vida. E esta nova vida faz de mim e faz de você uma ovelha do Senhor, um rebanho que Ele pastoreia e que Ele conduz mansamente até as águas tranquilas. Uma grande promessa foi feita a Davi e ela cumpriu-se em Jesus Cristo.
Mas não foi só Davi o abençoado por esta promessa. Esta promessa diz respeito a nós também. E é por causa daquela promessa que hoje é contado para nós que todo aquele que crer e todo aquele que entregar sua vida ao Senhor Jesus terá comunhão com Ele. Que o Senhor nos abençoe, nos dê graça de viver esta mensagem gloriosa do seu Evangelho.